Eu quero inicialmente agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando, ao mesmo tempo saudar a vocês, com muito prazer também estar aqui na Rádio Patos, na Super Rádio Patos, que sempre recebeu a gente da melhor maneira possível. Estamos à disposição para as perguntas, né, e, se possível, respondê-las ao nível da boa vontade de vocês e para o público esclarecer a minha posição. Bom, doutora Lia, eu gostaria primeiramente, né, de o senhor que foi o meu médico há muitos anos, da minha família. Pois não. Realmente a gente tem uma gratidão Prazer. E sabemos da sua competência como médico também e também como hoje como deputado. Porque uma pessoa, se não tiver competência, não permanece tantos anos na Assembleia como o senhor tem permanecido. Muito obrigado. Está partindo para o oitavo mandato, né, doutora Lia? Estamos indo para o oitavo, se Deus permitir, e o povo realizar a vontade de Deus, elegendo aquele que deve realmente desempenhar o papel à altura de Patos de Minas. Dentro desse contexto, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. Muitas pessoas até vão pensar o seguinte: a doutora Lia é um médico conceituado há muitos anos na Assembleia como deputado, não precisa mais mexer com política, poderia hoje estar descansando, passeando, enfim, viajando, e esquecer um pouquinho da política, essa política que é tão complicada no nosso país. Exato. O que, na verdade, motiva o senhor para continuar a estar na política, principalmente agora, mais um ano, ser candidato à reeleição? É a oitava vez, como o senhor disse, for eleito, doutor. Graças a Deus, Deus tem me dado saúde e, sobretudo, durante 7 mandatos, a gente tem experiência e eu levei tudo que eu sei da medicina, aprendendo algumas filosofias do direito também e lendo sobre a complexidade da existência humana, que resume sempre, na verdade, com relação à dificuldade existencial das pessoas, né? Eu sou sensível a essa situação, talvez, pela medicina. E a medicina tem uma máxima que diz o seguinte: sedare dolore divinus est. Sedar a dor é divino. E a população, a existência humana traz muita dor. Isso principalmente, eu procuro interpretar a dor em muitas dimensões, do ponto de vista da existência, né? Começa pela espécie humana, né? Dos gêneros, etc. E nós, quando analisamos a espécie, nós temos muitos instintos, né? E esses instintos predominam. Alguns têm algum instinto que predomina algum tempo. E é aquele problema da racionalidade que o ser humano no topo do desenvolvimento zoológico, quer dizer, do aspecto zoológico, todos nós, o homem é um animal político, né, que tem consciência, como ele está no topo da evolução dos animais, ele tem consciência que vai morrer. A partir daí, ele admite que tem Deus, tem que ter fé, porque, na verdade, essa complexidade toda do universo, do cosmos que significa mundo organizado. Esse mundo organizado por Deus nos traz, vamos dizer assim, aquilo que é fé de alguém que criou tudo. Então tem a fé, que é a religião, que tem muitos caminhos através dos 10 mandamentos, que é muito difícil de cumprir, que nós temos que perseguir, né? Apesar de saber que isso é uma utopia até certo ponto, mas Deus nos deixou a tábua da lei para ver se a gente dá conta de seguir. Bom, esse é um aspecto. O outro é a parte científica, as ciências, né? Em todas as suas complexidades, a biologia, a história natural, a zoologia, enfim, a física, que traz essa coisa tão bonita aqui da gente comunicar, né, através da internet, o mundo inteiro. Então, quando a gente vê essa complexidade, fala, foi Deus, é Deus. Então, a gente tem fé em Deus, primeiro. Segundo, nós somos criaturas. E criaturas que, muitas vezes, enfrentam a dor em muitas dimensões. Aí vem o problema de eu passar para a política. E nessa dimensão, nós temos as classes sociais. O pessoal fala que não tem, mas tem, conforme o porte de dinheiro e de cultura. E o dinheiro pesa, que a maioria está excluído de uma democracia falsa, que não existe democracia. O Brasil não é republicano. República significa patrimônio do povo, quanto ao aspecto da material e espiritual.
E esse dinheiro que é arrecadado dos impostos de todos nós, ele favorece ele tem interesses localizados e favorece aqueles que têm muito. Não é mais, não, é muito. E essa discrepância, esse abismo entre o pobre e o muito rico, esses muito ricos são poucos. Você vê que o mundo tem 10 bilionários, mas tem milhares de ricos, né? E no Brasil não são muitos ricos. E tudo canaliza para lá. Na verdade, vamos dizer assim, a Câmara Federal, o Senado, as assembleias, principalmente, né? Já no município é um pouco diferente. Tudo tem interesse muito mais material do que espiritual. Espiritual, o que significa? Significa dignidade para todos. E dignidade para todos é ter educação, saúde, uma casinha financiada sem favor político, mas por lei, tá certo? E segurança. Mas principalmente educação e saúde. Isso tinha que ser desde a creche até a universidade. Eu pergunto, existe essa oportunidade? Oportunidade para todos. Eu não estou falando em cesta básica, em nada. Cesta básica já chegou quase numa situação indigna. Essa é a minha proposta. Aí eles falam, ele é comunista, ele é do PT, ele é isso e aquilo. Não, o meu partido chama PV, que é o Partido da Esperança Proativa, trabalhando para que o mundo tenha mais paz, mais justiça social, que é o problema da educação e da saúde, é injustiça social no Brasil. E eu estou falando isso de cadeira, porque tem muitas atitudes onde eu procurei fazer essa álgebra e conquistar esse direito, que ainda não temos de uma forma, não digo, não é privilegiar, isso não é privilégio de ninguém, isso é direito de todos, emancipação do direito. É isso que nós precisamos ter, socializar o direito das famílias, todas, o médio, o pobre, o rico, mas o pequeno não tem altura. Pergunta qualquer pai de família, qualquer mãe de família, se isso acontece. Quando a gente fala essa verdade e trabalha por isso, trabalha, tem que trabalhar por isso. O deputado é taxado de comunista. O povo precisa mais de cultura mesmo para saber o conceito, o que é um comunista, o que é um socialista e o que é democracia plena. Democracia tímida, igual a do Brasil, nós não vamos melhorar nunca, só através do voto, para que os parlamentos possam fazer leis que realmente, na papel não adianta, na execução da lei, onde o executivo, muitas vezes, nós temos que ficar de joelho para ele, porque às vezes ele está atendendo interesses particulares. Doutor Eli, quando a gente conversa com o senhor, nós sabemos que tem tantos assuntos, até gostaria que o senhor fosse então, mais sucinto nas respostas, tá? Deixasse para o Está justificado, aqui. Por isso eu quero continuar, Deus está me dando força, raciocínio, né? E o mais importante é o ser humano ter consciência daquilo que fala e que pratica aquilo que fala. Certinho. Doutor Eli, sou Partido Verde, né? O Verde da Esperança. O Verde da Esperança proativo. Isso, a gente precisa ter esperança. Né? Hoje em dia, ter esperança que tudo se melhora. Eu vou falar abertamente para o senhor, eu fui funcionário público do Estado durante quase 14 anos. E a gente sabe que o IPSENG não funciona. Eu estou sendo até taxativo, estou aqui todos os dias fazendo essa pergunta para os candidatos, porque como ex-servidor público do Estado, inclusive da educação, a gente nota que o IPSENG, aqui em Patos de Minas, ele não é muito bom. Por quê, doutor Eli? A gente precisa de fazer um exame... Ele é péssimo. Então o senhor já falou, então vou dizer que ele é péssimo, né, doutor Eli? Ele é péssimo, a gente tem que fazer uma consulta, né, mais profunda, a gente tem que ir até Uberlândia, Uberaba, e se precisa de uma cirurgia, a gente tem que estar fazendo nessas cidades que eu acabei de citar. Doutor Eli, assim o senhor sendo eleito novamente, o que o senhor pode estar fazendo aí para os servidores do Estado em respeito ao IPSENG? Porque muita gente ainda reclama, muita gente necessita do IPSENG e ele não funciona aqui em Patos de Minas. O IPSENG, primeiro, a previdência começa em Brasília, mas tem muitas diferenças nos estados. Depende muito da sensibilidade do governador em fazer uma proposta mais igual para todos. Esse é o grande problema.
Nós temos que medir o social e o capital, entendeu? A arrecadação. O social são atender as pessoas. Agora, o servidor público, normalmente, ele tem que ter uma previdência própria, né? Dele, no Estado, etc. Mas nós temos que seguir as linhas gerais da Câmara Federal, do Senado. Assim, a diretriz é de lá, às vezes com pequenas variações no Estado, certo? Então a gente já pega a coisa, vamos dizer assim, você consegue legislar em termos de 25% do direito do cidadão, porque ela vem com 75% de força naquilo que determinou a diretriz. Você vai pegar uma derivada, entende? Quer dizer, está engessado já por origem. E tem a contribuição que vocês são descontados, né, para ter o direito. Eu acho que esse direito aí ele está distorcido na prática. Muito. E nós precisamos ter aquele problema de só estar alinhado com o governador e votando junto, quando só tem dois poderes olhando numa direção só e não tem o diálogo, mas diálogo controlado, etc. e tal, o povo todo não leva vantagem. Então nós precisamos emancipar o cidadão quanto ao direito que ele tem. E só votos. E o povo precisa cada vez mais ser esclarecido com relação ao processo legislativo. Porque muitas vezes nós não temos maioria no voto, temos minoria. Porque geralmente a Assembleia, de 8 anos para cá, ela deixou de ficar de joelho. Certo? Certinho. É isso aí. Doutor Eli, o senhor que tem como frente de trabalho a saúde. Eu fiz aqui, só o hospital. O Hospital Regional, vocês sabem que foi feito... Eu até gostaria de perguntar ao senhor a relação do senhor com o governo de Minas hoje e é provável terceirização do Hospital Regional. Eu estou lutando contra, mas não sei se vou encontrar forças. Porque o presidencialismo no Brasil, ele tem vestígios de ditadura. Só que no papel é super democrático. Mas muitas vezes um projeto, ele põe lá um projeto Esse Hospital Regional não dá lucro? Não, mas o lucro é vida, é salvar as pessoas. Aí é diferente. O que eu estou falando, você salva a pessoa... um pouquinho diferente, né? Não, isso não é matéria de mercado, reduzindo. Não é de matéria de mercado. Saúde e educação tem que dar prejuízo mesmo. Mas o governo tem que aprender também a administrar. Ele está dando uma confissão pública ao povo, querendo terceirizar. Essa terceirização, será que não vai pagar por ela? Não tem lucro? Não tem interesses localizados? Isso não deu certo em São Paulo, Rio, Curitiba, tudo isso. Mas, você sabe, depende muito da primeira infância das pessoas, a interpretação de mundo, né? E de outros fatores múltiplos. Aí é um problema existencial e que é muito mais complexo de esclarecer, que nós temos que socorrer através da psicanálise, da psicologia e da filosofia. E qual é a relação do senhor hoje com o governo de Minas? Não, a minha relação, eu sei que lá ninguém pode manifestar qualquer coisa contra no sentido pragmático, no sentido de proteger as pessoas. E muitas vezes a gente é visto como ovelha negra, né? Mas isso também não é religião, não. É ciência do existir. Eu fico muito tranquilo quando eu penso na dor em muitas dimensões. Publicação, falta de dinheiro, problemas existenciais familiares, droga, vícios, paixões, tudo isso faz mal, né? E nós estamos tentando fazer uma álgebra difícil de conjugar, mas é por aí, através do cumprimento das leis. Eu não vou dizer que as leis são ruins, não. É o cumprimento das leis que precisa colocar a pessoa certa no lugar certo. E é difícil, porque enquanto o povo não tiver um esclarecimento através do conhecimento, da escola, ele às vezes conforma muito em ser escravo. Isso é triste, mas ele reage, certo? Certo. Doutor Eli, eu vou fazer uma pergunta bem rápida. Bem objetiva. Oncologia em Patos de Minas. É a mesma situação do SUS. Ele tem a obrigação de bancar isso. Mas eu tô cansado. Você sabe, eu no meu consultório, eu virei um assistente social de primeira, procurando com os servidores que eu tenho lá, caminhos que seja mais rápido. Barreto já está fechado. Estado de Minas,
vamos dizer assim, tem pouca estrutura ainda para tratar câncer. Estrutura que eu falo, a parte estrutural e funcional, de qualidade, porque muitas vezes o SUS não remunera a altura. Eu não quero aqui um conflito, vamos dizer assim, eu sei que até a própria classe médica pode interferir, mas não é o caso do particular, eu estou falando o caso do direito social que o cara tem, o Estado é que tem que administrar isso. O hospital particular é outra situação, não tem nada a ver com o hospital público, isso que eu quero dizer. O particular, ele tem liberdade de ter propriedade, igual as pessoas têm, tem uma estrutura e ele tem o direito de cobrar o que deve. Agora, o que deve, o que ele pensa que pode ser, né? Isso aí nós temos que preocupar com aquela legislação que dá oportunidade a todos. E é público. O que é público é para todos, não é para poucos. Há poucos dias, doutor Eli, eu estive na entrega do SAMU regional aqui em Patos de Minas e não vi o senhor marcando presença. Inclusive, em entrevista recente também, o senhor disse que se sente, às vezes, excluído de alguns eventos. Não fui convidado. E a pessoa que falou em Patos aqui, a primeira vez, se eu não tivesse reagido lá, 1985, não tinha um hospital regional. Ele estava no chão. Aquilo é dinheiro do povo, não é de impostos. O que é o certo é pegar o dinheiro do imposto, a função do governo é essa. Primeiro, atender a função social do ser humano. Primeiro, né? E não acontece isso. Essa questão de exclusão, como o senhor diz, de às vezes não ser convidado para determinados eventos, é uma questão política na visão do senhor? É lógico, politicamente, é lógico. Eu sei que eu tenho do meu lado, já posso falar, o povão. Mas muitas vezes a gente fala no deserto, porque tem muitos interesses localizados que a gente não pode citar. Certinho. Ô, doutor Eli, a gente até pegou com essa notícia, pegou a gente de surpresa ontem, né? Questão da decisão do ministro Barroso, né? Que suspendeu o piso salarial da enfermagem, né? E é um impacto, né? Diz ele que é um impacto para a saúde. O que o senhor acha? E o impacto do orçamento secreto, ele não achou, não? Exatamente. Essa pergunta. Isso que eu ia o impacto do fundo partidário, ele não desconfiou, não? Como se diz, esse cofre secreto, né, doutor Eli? A palavra secreto, né? Essa palavra secreta tem 1000 interesses. 1000 interesses. Eu não estou contra a classe política. Eu acho que o povo é que tem que fazer ter consciência de selecionar. Né? Entendi. E aí fica difícil, porque você sabe, interpretação a gente não pode interferir da personalidade de cada um e também talvez da formação de cada um, onde é falsificado aquilo que é verdade. Até o interesse, a própria estrutura do país leva a pessoa a ter menos liberdade para aprender. É isso que eu quero dizer. A palavra liberdade é no limite da boa lei. E nós precisamos melhorar a lei para todos. A lei está feita para todos, mas o cumprimento tinha que ter alguma fiscalização que nós fazemos, mas está insuficiente. O parlamento também está faltando demais. Por quê? Porque elege aqueles que não sofrem tanto quanto as classes mais sofridas. O senhor disse recentemente, doutor, ele também em uma entrevista, que não apoiaria nenhum candidato à presidência da República e que o Romeu Zema não terá o voto do senhor. Qual é o motivo? Confirmo, porque o Romeu Zema, ele me elegeu como, vamos dizer assim, uma pessoa que muitas vezes não concorda com ele. Só isso, certo? Na proposta para a Assembleia, etc. Porque eu interferi. Por exemplo, nessa situação da Vale, vocês vão receber aí todo um relatório não, uma proposta, a emenda 107, 109, depois vocês são esclarecidos, vão ver. A gente fez uma proposta, junto com os companheiros todos, foram 74 votos, para que, a partir de agora, como essas mineradoras enrolam, você vê, essas tragédias tudo, foi provocado pela Vale e outras. Né? Você vê que Mariana é anterior, até hoje nada arrumado. O governo não foi pago ainda os estragos que causou no estado de Minas e no estado do Espírito Santo. Mariana. O da Brumadinho já foi feito. O que é que tocou? 37 bilhões
foi o prejuízo. A Vale pegou, no acordo com a Justiça e o governo, foi estabelecido 26 bilhões, ela ficou para recuperar toda essa situação do meio ambiente, certo? E tocou 11 bilhões para a Assembleia, e eu já tinha percebido que isso ia demorar a pagar, e um pouco antes, no ano 2020, eu fiz uma emenda, eu tive a ideia, os companheiros também tiveram a ideia, e eu tive o privilégio de ser o autor, e nós estabelecemos que tudo aquilo que passar de 1% da arrecadação do orçamento estimado, ou já em funcionamento, passasse de 1%, o governador tem que elaborar um projeto de lei para mandar para a Assembleia, para nós todos que representamos Minas Gerais, fazer as emendas necessárias para as suas regiões. Bom, acordamos, fizemos, atendemos muita emenda do governador, estou falando atendemos porque eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, porque tudo passa por lá, é dinheiro, sabe como é que é? Passa dinheiro dos impostos do povo. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos 74 votos, apoiamos, você sabe que 74 é um corpo qualificado acima de 2%, né? De 2/3 dos 77. Foi aprovado, depois nós tinha dificuldade de como repassar esse dinheiro, fizemos uma proposta para repassar, no início era mais, mas eles concordaram com tudo de acordo com o governo, porque o governo é que é o dono desse dinheiro, mas ele tem que passar pelo legislativo, na minha opinião, começou a passar. Aí como é que vai passar esse dinheiro? Por exemplo, nós fizemos lá 1,5 bilhão para passar para os municípios, porque nós estávamos vivendo a tragédia da Covid, quando esse dinheiro chegou. Então todas as prefeituras estão precárias com relação ao recurso financeiro, né? E tem que cumprir educação, saúde, etc. E a saúde estava na crise. O que aconteceu? Nós fizemos outra emenda, o mecanismo de repasse vai direto para a conta da prefeitura e depois a prestação de conta. O governo, o prefeito gasta da maneira que ele achar, através em diversos gastos de diversos setores, por exemplo, na saúde, nessa hora estava tudo estava abalado, né? Estava perdendo vidas, etc. E também tem problemas outros, né, que a prefeitura, vários indicadores sociais que ela tem que atender, que ela que promove, vamos dizer, as famílias, né, que faz justiça social destinando o dinheiro público para a existência das famílias em uma sociedade organizada. Aí o que aconteceu? O dinheiro está na conta da prefeitura, foi depositado de acordo com o número da população e presta conta ao Tribunal de Contas, que é lá que é lugar de prestar. Nós desviamos um pouco. Nesse caso, teria que fazer uma porção de convênio com o governo, no convênio na Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria da Educação. Isso traria muito atraso. Você sabe, o Brasil é burocrático, tantas certidões, né? Depois CAGEG, etc., não dava conta. E nós simplificamos isso. Isso aí causou espécie ao governo, deve ter sido. Eu apresentei no regime de recuperação fiscal, que vocês devem ter seguido, um projeto que nem fala. O jornal falou. A minha proposta é melhor que a dele. A minha não é ideia política, mas que está fundamentada em auditorias e consultoria da Assembleia, que tem 30 anos, que é da melhor qualidade, né? Então, isso tudo, às vezes a gente vota contra ou a favor e não agrada o governo. Eu nunca falei que ele é isso ou aquilo, não. Como pessoa, não. Certo. Só que eu acho que ele não é aquela verdadeira capacidade política, não. Não tem. Ele tem, mas ele precisa aperfeiçoar pensando no todo e não nas partes. Viu? Certo? Certinho, doutor Eli, nós estamos já no finalzinho aqui, falta poucos segundos, né? E a gente, antes de mais nada, a gente quer agradecer o senhor imensamente aqui por ter aceitado o nosso convite, apesar de ser um pouquinho rápido, né? Mas já deixou bem claro algumas situações aqui. E a gente quer agradecer o senhor pela presença aqui na Super Rádio Patos e desejar ao senhor uma boa campanha
e, se eleito, um bom trabalho na Assembleia Legislativa. Então, a partir de agora, o senhor vai ter 3 minutinhos aí para as suas considerações finais. Eu quero apenas me dirigir a todo o Alto Paranaíba. Todas as nossas cidades foram beneficiadas por essas 2 modificações na lei. Assim fosse lá no Congresso Nacional, pensando no povo, pegando parte dos impostos e reforçando a vida de cada pessoa, para elas ter dignidade na saúde, educação, moradia. Moradia, não, por exemplo, não pode ser moeda de troca política. O cara que assina uma carteira 3 anos, não tem casa, ele devia ser financiado. Eu estou vendo gente aí que não precisa financiando casa de 1,5 milhão. Quantas casas populares daria? Isso é justiça social? Não é. Então quero deixar meu apoio, a minha esperança que o povão e que todas as pessoas de todos os níveis me compreendam que eu penso na vida de todos. Eu não penso em privilégios. A gente consegue alguns privilégios quando tem oportunidade de estudar, de aprender e de ajudar, o que ele pensa que é privilégio, mas é conquista através de trabalho, de ações, né? Não é privilégio, eu não quero privilégio, eu conquisto o privilégio, é outra coisa. Privilégio que é conquistado à custa de favor, não dá, tem que ser privilégio legal. Porque o povo pensa que é privilégio, mas não é merecimento por algum esforço, alguma renúncia, né? E vou deixar um abraço fraternal a vocês, a todo o povo do Alto Paranaíba. Quando eu falo assim, não estou falando em Patos, estou falando em todas as cidades, né? Porque também eu não dou conta de representar Minas Gerais todo, mas aqui é uma grande parte que a gente contribui para toda Minas Gerais, viu? As nossas ações é pensando em todos os mineiros. E assim, quem sabe, a gente pode ser menos sofrido e talvez um pouquinho mais feliz. Um abraço a todo o povo, fraternal. Até lá, vou pedir meu voto, doutor Eli, o amigo do povo, aí não tem nada de fingimento, e o número é 43120, e o meu partido é o Partido da Esperança Proativa, através do trabalho, e não sentado, às vezes, tranquilamente, esperando que o povo me compreenda. Não, eu quero que o povo me compreenda trabalhando. Obrigado.